Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, editado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel. Eu já fiz 3 deles, que foi o 50 anos depois, há 2000 anos, e o Paulo Estevão. E além, fora dessa série, eu fiz o Boa Nova, que é do Chico e que eu li, que seria o livro preferido dele, por isso eu fiz também. Tá tudo lá no meu canal, se você quiser dar uma entrada lá, dar uma olhada, tá bom? Você vai gostar. Nós estamos então nesse livro que é a história da personagem principal, é Alcione, que o Emmanuel já mostrou que é um espírito super iluminado, ela viria ali de Sírios, e eu acredito que seria como se uma pessoa que mora assim em uma casa super grande, um palácio mesmo, digamos, com todo o conforto, e aí por amor, para ajudar as outras pessoas, porque todo mundo pode morar nesse palácio, mas ainda tem pessoas morando embaixo da ponte, e aí por amor, para ajudar essas pessoas, para mostrar, olha, por aqui que tem que vir para você conseguir morar lá também, ela vai morar embaixo da ponte, porque o Emmanuel diz que ela renunciou às glórias da luz para descer à escuridão das trevas, da morte, para vir então se reencarnar na Terra, ela que não precisaria mais estar se reencarnando na Terra. Então, principalmente por amor, eu acredito que aqui o personagem que era o Pólocos, que nós vimos nos vídeos anteriores, seria aqui nesse caso Cirilo. Então a história está começando a se revelar, está começando a se mostrar, e eu vejo muita correspondência entre os personagens, as personagens desse livro e dos 50 anos depois, que foi o último que eu fiz. Então é super interessante estar vendo a série toda do Emmanuel, mas se não os 50 anos depois, pelo menos, mas os 50 anos depois também é ligado a 2000 anos, tá bom? Então é interessante ver a série toda, a série completa. Vamos continuar então, nós estamos no 2º capítulo, que é intitulado Anseios da Mocidade. E aí nós vimos que ali nos foi apresentado os 2 primeiros personagens, que é a Suzana e o Cirilo. E a gente viu que a Suzana, ela foi classificada de pauradora, aquela que fala muito, apareceu ali fazendo umas fofocas do rei Luís XIV e as amantes dele. E aí ela tentando trazer o Cirilo, que é o primo dela, para a conversa, e ele mostrando que ele não estava interessado. Até que quando eles estão voltando, ele diz que ele queria conversar sim, mas ele queria ter uma conversa espiritual, ele queria conversar com alguém com quem ele pudesse abrir o coração. E aí ela, como há muito, ela estava, pelo que eu entendi até agora, ela já era apaixonada por ele, e porque a própria família já tinha mais ou menos organizado que os 2 se casariam, ficariam juntos, ela foi muito inclinada a entender que ele iria se declarar a ela. Aí eles estão ali no carro, ela sugere então que ele pare e que eles desçam para ir ali, porque o Emmanuel disse que era uma tarde de primaveril ali, linda, muito maravilhosa mesmo. Aí ela diz a ele, vamos descer então, para que a gente possa tá tendo essa conversa ali ao lado do lago. E aí ele diz sim, ele diz que ele aceita descer, e eles vão ali então para aqueles bancos de pedras que se localizam nas extremidades de construção muito antiga. E aí ele tinha os olhos escuros, mergulhados numa onda de paixão dominadora. E ela então entendia que essa paixão era para ela. Mas vamos ver como é que continua, se é realmente, se ele vai se declarar a ela, se ela está certa. Esse momento aqui entre os 2 vai dar, eu acho que já vai nos mostrar o norte ali, para onde é que vai caminhar a história. Então, antes de continuar, eu peço a Jesus Cristo que me abençoe, que abençoe a minha forma de fazer a leitura, que seja fluida, que seja compreensível, e que quem sabe possa até estar inspirando os meus comentários para que eles sejam pertinentes. Se não forem, que eu não faça. E eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por esse livro fantástico, que o Emmanuel disse que ele deve ser sentido, não é uma obra literária qualquer, ele deve ser sentido
porque é como se fosse, eu já passei por uma estrada e ali tem muitos caminhos, muitos buracos, eu já caí em alguns, e aí eu escrevo tudo e passo por uma pessoa que ainda vai passar, aí ela pode ver, ela pode ser sábia e já não entrar naqueles mesmos caminhos que eu fui, que me fizeram cair no buraco, ou ela pode querer experienciar por ela própria, não prestar atenção nos detalhes e ir ali e cair, mas de qualquer forma, seja quanto tempo leva, todo mundo chega lá na frente na luz, mas os livros de Chico Xavier eu acredito que sejam como manuais de instrução, que a gente chegue de uma forma mais fácil, menos sofrida, que a gente aprenda a escolher aprender pelo amor, não pela dor. Mas vamos ver então como é que continua. Susana disse, tomando-lhe a mão em atitude fraternal, como quem busca um refúgio: nunca experimentei no coração o que sinto agora. Minha alma está cheia de sonhos e esperanças sublimes. O amor é o generoso vinho da vida. Nossa, ele começou assim, para uma mulher que está apaixonada, está esperando uma declaração do homem amado, ela está nas nuvens nessa altura, né? A jovem fizera-se muito pálida. Deveria ser aquele o minuto decisivo do seu destino. Certamente Cirilo lhe revelaria os propósitos mais íntimos, falaria do sonho dourado e de suas esperanças de moça. Casar-se-iam muito breve. Buscariam a felicidade, abandonariam a França pela Irlanda, a fim de cultivarem a aventura conjugal no âmbito de cariciosas tradições familiares. Mergulhada em formosas visões, seus olhos brilhavam de intenso júbilo, enquanto o jovem da Avenport continuava. Então ali só a primeira frase que ele disse, ela já entendeu, olha, estava certa, chegou o momento. A partir de agora ele vai se declarar, a gente vai casar, a gente vai voltar para a Irlanda, ou seja, ela se sentiu realmente nas nuvens, ela sentiu que o sonho dourado dela de mocidade iria começar a se realizar. E aí ele continuou: edificar um ninho doméstico, ter filhos que nos acariciem e garantam a aventura, não será o ideal mais nobre da vida? Susana Duquesne apertou-lhe a mão com mais carinho. Desejou com ânsia enlaçar-lhe o busto no impulso de sua afeição desvairada, beijar-lhe repetidamente a formosa cabeleira. Sentia-se estonteada de alegria e de esperança, mas ainda não havia acordado da visão fantástica dela quando ele perguntou fraternalmente, depois de uma pausa mais longa. Então ela ainda está ali viajando naquela visão fantástica, ela só pensava em tomá-lo nos braços, beijar, abraçar e conversar, então fazer planos, já que os planos eram com ela, né? Mas aí, vamos ver, ele perguntou alguma coisa. No entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Bomba, né? Dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Ela? A pergunta vibrou estranhamente aos ouvidos da jovem, que se esforçou para dominar as primeiras impressões de assombro. Outra mulher, então, disputava com ela o mesmo sonho de amor? Monstruoso ciúme corrompeu-lhe as emoções mais gratas. O coração fechara-se-lhe de súbito. Não suportaria semelhante afronta, lutaria pela posse de Cirilo, até ao crime ou até à morte. Por isso, seguira-lhe os passos como sentinela fiel desde a infância, e a seus olhos o título de esposa deveria pertencer-lhe como patrimônio inconteste. Verificando, contudo, que o primo observava com estranheza a demora da resposta, cobrou alento em situação tão difícil e replicou. Então vamos ver esse pedacinho aqui. O coração dela se fechara de súbito. Ela que estava ali toda nas nuvens, pensando que ele ia se declarar, eles iam se beijar, ela podia acariciar o cabelo dele, fazer planos para o futuro, de ter filhos com ele, de viver, de ser mulher dele. Aí então ele diz: no entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão. Então ela, ele não estava falando dela, da Susana, era uma terceira pessoa.
uma segunda mulher. E aí então, ela nesse mesmo momento, um monstruoso ciúme corrompeu-lhe as emoções mais gratas. E aí ela diz, ela vai lutar pela posse do Cirilo. E aí a gente viu no livro anterior também que há aquilo que é o amor, que foi o que a Célia lá do livro mostrou tão bem como que é, e o que é aquele sentimento de posse, que foi então o personagem ali da Cláudia Sabina em relação ao Ovídio Lúcius, que é ali que para mim continuaria sendo esses aqui. Seria a Susana agora a Cláudia Sabina e o Ovídio o Cirilo. Mas, de novo, repetindo que o Emmanuel não faz esse link. E aí, então, ela diz, ela vai lutar pela posse, então não é amor. Porque eu acredito que quando a gente entende a forma como Jesus Cristo veio nos ensinar o que é amor, eu acredito que seria dessa forma, mesmo que aquela pessoa, digamos que seja o amor homem e mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, mas aquele amor conjugal que eu nutro por uma outra pessoa, mas se ele escolheu uma outra mulher ou um outro homem, aí então, nesse caso, o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar seria eu ficar feliz porque ele está feliz, e não querê-lo infeliz do meu lado, porque eu preciso ser feliz tendo a pessoa do meu lado. Eu acredito que seja desse jeito, e é desse jeito que ela ama, é um amor possessivo. E aí ela aqui a gente viu que ela tem 20 anos, ela vai lutar pela posse dele até ao crime ou até a morte. Ou seja, aqui deu para a gente ver bem como é então, o que é que está começando, como é que ela está começando, o que é que ela está começando a plantar para ela própria. E aí ela ficou desse jeito, e como estava demorando para repetir, para responder, já que ele fez uma pergunta, ela então volta, eu acredito que ela se recobra ali de uma forma, faz das tripas coração para mostrar a emoção verdadeira, e responde: ela, ignoro a quem te referes, querido. Explica melhor para que te possa compreender. Madalena Villamil. Terceiro personagem, gente, vamos guardando os nomes. Madalena Villamil, esclareceu o rapaz arroubadamente. Agora tinha na modulação daquelas duas palavras a chave da questão que se lhe figurava aos olhos um profundo enigma. Identificar a grande e natural inimiga. Olha, a grande e natural. Assim como ela se sentia naturalmente em posse dele, porque está dizendo aqui, o título de esposa deveria pertencer a ela como patrimônio inconteste, já que ela seguira ali os passos como sentinela fiel desde a infância. Então, da mesma forma como ele era para ela aquele que deveria, com quem o amor da vida dela, essa pessoa aqui, que a gente não viu ainda se ela conhece ou não, já é agora a grande e natural inimiga, apenas porque é quem recebe então o afeto dele. Não lhe perdoaria nunca. Subjugada por enorme desespero íntimo, recordava que fora ela própria quem apresentara ao primo a jovem amiga, em vésperas das famosas festividades parisienses. Então aqui mostrando que ela conhece sim a Madalena Villamil, é uma amiga dela. Então amiga, e ele já disse o nome, ela já sabe quem é, mas já é, a partir desse momento, é a grande e natural inimiga, ainda que fosse amiga. Notou que ambos haviam demonstrado recíproco interesse, que desde então palestravam animadamente em todas as oportunidades, e contudo jamais poderia imaginar a possibilidade de uma aproximação afetiva de tamanhas consequências. Somente aí percebeu o interesse de Cirilo pela companhia de Madalena nos bailados da véspera. Tinha a impressão de ainda a estar vendo com aquela atraente fantasia espanhola que chamara a atenção de pessoas eminentes da corte. No quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerava associada fraternal de passeios e diversões, mas a adversária perigosa que urgia afastar do caminho. Então essa amiga, que imediatamente se tornou inimiga natural, agora então ela não é mais companheira,
porque foi ela que apresentou e elas eram amigas. Ela não é mais companheira fraternal de passeios e diversões, mas a adversária perigosa que urgia afastar do caminho, ou seja, precisava ser atacada. Como ela disse, ela é atrás, nem que fosse ela ia atacar nem que precisasse recorrer ao crime ou até à morte. Conhecera numa visita que Madalena fizera em companhia do pai, velho fidalgo espanhol arruinado, ao formoso e tradicional palácio da antiga corte francesa, em Blois. Simpatizara com seus dotes de inteligência e com as maneiras simples que lhe assinalavam as atitudes, e seu genitor, Jacques Duquesne Davenport, manifestara pela jovem espontânea admiração e sincera amizade. E aqui a gente lembra que ali, 50 anos depois, quando eles estavam ali se perdoando, quando eles estavam planejando se reencarnar, a gente viu ali que o Elvídio Lúcio era filho do Quinézio Lúcio, que decidiu então que ele estaria recebendo a Alba Lucínia, que tinha sido a responsável por todo aquele sofrimento de toda a família, ele a receberia como filha. Então aqui a gente vê que ele então deveria ser aquele que foi o personagem do Quinézio Lúcio. Então ele manifestara pela jovem espontânea admiração e sincera amizade. A gente lembra que ali ele era sogro da Alba Lucínia, que era a mulher do Elvídio, e que não sei ainda se está claro se é ela, então é a mesma pessoa, Madalena Villamil. Não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, dedicado e carinhoso, Susana afeiçoara-se a Madalena com singular interesse. Ela e a irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato e sentiu prazer na companhia alegre e inteligente dela. Desde aquele instante, porém, a moça Villamil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre convertia-se em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do íntimo dela, mas Susana não conseguia deter a onda de pensamentos outrizes, que quer dizer, então, a poética, uma forma poética, mulher que se vinga. Foi isso que eu encontrei para traduzir essa palavra. Susana não conseguia deter a onda de pensamentos outrizes que num instante lhe invadiam a mente, apossando-se impiedosamente do coração dela. Não toleraria tal preferência do primo, mesmo porque ele doía na alma como um insulto feroz. Recordas acaso daquela derradeira melodia aragonesa? E a aragonesa vem de Aragão, que é uma região espanhola. Recordas acaso daquela derradeira melodia aragonesa que Mademoiselle Villamil executou ao cravo com tanta graça? Perguntou o jovem, alimentando as próprias reminiscências. E ele, sem saber, ele está enfiando cada vez mais aquele punhal, né, que ela está sentindo ser colocado no coração dela, que agora ele ainda vai estar, porque ele disse, ele queria uma conversa com alguém que o compreendesse. E será que ele também não percebeu que ela, já que todo mundo dizia que os dois iam ficar juntos na própria família, que ela estava interessada nele, apaixonada por ele, não é? E a gente vê lá no livro anterior que a Alba Lucínia, a Cláudia Sabina, que seria então aqui a Susana, ela também foi repudiada, ela também foi trocada pelo Elvídio Lúcio, que não casou com ela. Só teve um filho com ela na juventude, mas casou-se depois com a Alba Lucínia. Excessivamente pálida, esforçando-se por disfarçar a intensa emoção que a dominava, a moça fixou em Cirilo o olhar enérgico, orgulhoso e replicou: "Mas isso é infantilidade da sua parte. Francamente, sempre considerei refinado o teu senso artístico. Madalena, de maneira alguma, pode corresponder às exigências do teu nome e da tua posição." "Exigências do nome?" respondeu o rapaz, mostrando-se agitado. "Julgas então que me case em obediência aos outros, em desacordo com as minhas inclinações?"
Então aqui ela quis trazer ele, que sabe, desclassificá-la socialmente, a amada dele não traria ele de volta, né? Aí ele fala sobre exigências do nome. E aí ela fala, e ele diz o quê? Mas então eu vou obedecer aos outros em desacordo com as minhas inclinações? Não é bem isso, retrucou a moça, compreendendo a firmeza de resolução que defrontava. Não quero dizer que ela desmereça inclinações afetuosas, mas não concordo que seja a criatura indicada a tomar-te a mão de esposo. Por quê? Perguntou o jovem mal-humorado. Desejarias porventura que te aprovassem o casamento com uma pobretona espanhola nascida nos confins de Granada? E aqui mais uma coisa que ela traz. Poxa, nós somos irlandeses, olha ali, você vai casar com uma pobretona espanhola? E se alguém afirmasse que somos irlandeses dos confins de Belfast, seríamos por isso menos respeitáveis? Responde ele. Susana mordeu os lábios, revelando cólera profunda, e respondeu: Cirilo, onde colocas o altar sagrado da família? Que há para te mostrares tão desinteressado em face de nossas tradições familiares? Apresentei-te Madalena há poucos dias, mas não podia acreditar se engendrassem em teu espírito laços tão perigosos e detestáveis. Adotei-a como amiga íntima em vista da profunda simpatia do papai, a quem nunca cessarei de agradar, em obediência ao amor e gratidão que lhe consagro. Nossas afinidades, no entanto, não vão além disso, porquanto não lhe reconheço qualquer destaque justo para o quadro de nossas relações. Como afirmei, trata-se de uma predileção de papai e... Mas não terminou, porque o rapaz, emitindo um olhar mais duro, cortou-lhe a palavra nestes termos. Não acuse, Susana. Sempre atendi a meu tio antes que a meus próprios pais. Conheço-lhe o bom senso e não posso permitir. Desta vez, no entanto, foi a jovem que, ponderando a inconveniência da discussão acalorada, aproveitou-se da pausa espontânea, sentenciando: contrafeita. Ora, Cirilo, acalma-te. A irritação impede qualquer entendimento mútuo. Fixou-o com disfarçada angústia. Agora que sentia tão profundamente ameaçados seus sonhos de felicidade, achava-o mais belo que nunca. Em outras ocasiões, conservava a esperança, mas não experimentava tantos zelos. Não era Cirilo o ideal dela? Que poderosa atração a retinha encarcerada no seu sonho de ventura, sem energias para renunciar a favor da outra que lhe ocupava o coração sincero. Sentiu que forte emoção lhe afetava as fibras mais íntimas e com dificuldade afogava o pranto no peito opresso, receando chorar diante do primo, engolfado em graves pensamentos. Nossa, dá para imaginar o momento que ela está passando aqui, não é? Que poderosa atração a retinha encarcerada no sonho de ventura, sem energias para renunciar a favor da outra que lhe ocupava o coração sincero. Então ela até pensa um pouquinho, meu Deus, o que é isso? O que me prende tanto a ele que eu não tenho força de renunciar? Não tenho força realmente, já que ele não me ama, ama uma outra, então que eu renuncie para que ele seja feliz, porque sabendo ser feliz, se eu amo tanto, que sabe isso não vai me trazer felicidade também, até abrir a porta para que uma outra pessoa então chegue para mim. E aí, para não chorar diante dele, ela fez ali das tripas coração e disse: Cirilo, disse com entono mais delicado na voz, não te agastes comigo, quero auxiliar-te fraternalmente. Porque eles começaram, ela começou a tentar ver se ela ia dissuadi-lo à força. Falou primeiro que ela não era da altura do nome dele, que era uma pobretona. Depois falou que ela só se apresentou os dois por causa da afeição que o pai dela tinha pela Madalena e que é porque ela tinha muito apreço pelo próprio pai. E aí isso começou a irritá-lo. Então, para acalmar os nervos, ela diz com voz serena, depois de ter engolido ali o choro: não te agastes comigo, quero auxiliar-te fraternalmente.
O rapaz comoveu-se com a mudança súbita e respondeu: sim, conto com a tua boa vontade de sempre. Ajuda-me a refletir. Necessito orientar e fortalecer meu espírito. Não posso dizer que esteja absolutamente certa nas minhas apreciações, exclamou fundamente modificado em sua primeira atitude. Mas precisarás refletir com mais calma. Isso aqui então é a Susana ali, que ela já mudou a tática, porque ela viu que tentar enfiar a goela abaixo, que ele não deve ficar com a outra, não vai dar certo. Então ela vai, quem sabe, ela vai tá colocando ali o plano B em prática. O pai de Madalena é um nobre espanhol arruinado, que se incompatibilizou com os elementos mais influentes da corte de França. Aqui está em Paris há muito tempo em sérias dificuldades financeiras, não obstante ter vindo no séquito da rainha. Já conheço Dom Inácio Ortegas Villamil, esclareceu o rapaz solícito. Estivemos juntos no carrossel anteontem à noite. Não duvido que se trate de um homem pobre, mas é bastante simpático e portador de temperamento expansivo que me agradou muitíssimo. Mas é um fidalgo sem fortuna, cuja situação é francamente condenável, pois perdeu-a nas dissipações da vaidade e do jogo, segundo consta em nossas rodas mais íntimas. Continuou ela, colocou mais um ponto aqui para ver se agora ele entende que não é sogro que a gente escolha. Quanto a isso, precisamos ampliar nossa compreensão da vida, obtemperou o rapaz convictamente. Meu pai, como não ignoras, não fez excessos nem arriscou dinheiro em aventuras. Entretanto, conta hoje com reduzidíssimos recursos, devido a perseguições religiosas desencadeadas na Irlanda. Então essa fala é do Cirilo. Susana compreendeu que toda a argumentação naquele momento lhe desfavorecia as pretensões e propósitos mais ardentes. Dom Inácio, acrescentou com velada ironia, não poderia nem mesmo cogitar na concessão de um dote à filha. Mas aí ela continua, ela ainda não largou o osso não, ela continua tentando dissuadi-lo. Nunca me casarei visando a um dote, Susana. A moça escondia a muito custo o rancor, mas ponderou ainda, pois trata-se de questão muito importante e talvez venha a ser por isso mesmo que Madalena recuse a ceder aos teus caprichos juvenis. Como assim? Interrogou, impressionado pela maneira como foram pronunciadas tais palavras. E aqui eu acredito que, sagaz como ela é, se for a mesma Cláudia Sabina ali do livro anterior, ela já está tirando ali mais uma carta da manga, ela já está colocando em ação ali o plano C. Porque aí ela já traz uma coisa, olha, pois trata-se de questão muito importante e talvez venha a ser por isso mesmo que Madalena recusa. Então ela está mostrando que deve ter algum segredinho ali, e aí ele já diz, como assim? Talvez ignores, disse ela resoluta, como quem guarda os trunfos do jogo para o fim, que a tua eleita está prometida por decisão dos pais ao primo Antero de Oviedo Villamil, que cresceu ao lado dela como irmão. Desta vez foi Cirilo a esboçar atitude de estranho assombro. Sem poder dominar-se, profundo rancor se apossou dele. O ciúme que devastava a jovem Duquesne apuava-lhe agora o coração. Será crível? Perguntou lívido. Sim, disse a moça, gozando com a amargura íntima dele. Dom Inácio, dizem, há quase 2 anos, vive à custa do rapaz que não se entregou a tal sacrifício sem um propósito deliberado. É sabido que a prima constitui seu sonho de amor, não obstante Madalena pareça insensível a esse afeto. O fato incontestável, todavia, é que a família Villamil está totalmente empenhada nesse débito de grandes proporções. Então aqui não dá para entender ainda se ela inventou essa história ou se é que seja verdade, então realmente ele vai ter um problema ali pela frente, porque já que o pai da Madalena está ali em maus lençóis financeiramente falando e o primo está bem, então com certeza o pai vai estar preferindo esse casamento entre a filha e o primo para estar garantindo as finanças, caso que a gente viu ali também com o pai da
da Alba Lucínia no livro anterior, 50 anos depois. Cirilo Davenport submergiu-se num mar de reflexões profundas. Não cederia a qualquer obstáculo. Madalena lhe tocara o coração como nenhuma outra mulher. Guardava nos ouvidos o som das últimas palavras dela. Aspirava ainda o perfume da mão muito leve entre as harmoniosas vibrações do último bailado. Ouvia enlevado as músicas aragonesas que ela havia dedilhado no cravo ainda na véspera. Seus sentimentos mergulhavam na mesma ansiedade experimentada ao ouvi-la falar da Espanha distante. Os temas castelhanos jamais o haviam preocupado a qualquer tempo e, no entanto, aquela afeição imensa despertava-lhe interesses novos, abrasava-lhe a alma qual vulcão ardente. Estava convicto de que Madalena fora igualmente sensível ao amor dele. Apertara-lhe a mão apaixonadamente nos bailados. Seus olhos fugiam de sublime afeto. Onde estava ele que não houvesse de lutar com o rival até os confins da terra? Era indispensável afastar Antero de Oviedo a qualquer preço. Sua presença tornava-se indesejável no caminho. De olhos fixos no espaço, desvairado pela emoção que o dominava, o jovem Davenport parecia não mais ver a prima ao lado, nem mesmo a beleza silenciosa do crepúsculo, que se despedia com o fulgir das primeiras estrelas. Não desistirei, bradou em voz alta, como se dialogasse com uma sombra importuna. Ouvindo-lhe a exclamação estranha e inesperada, Susana experimentou intenso choque. Aquela sentença em voz estridente assustou-a. Tomou-se de justificado receio e exclamou: "Vamos, Cirilo, é noite quase fechada e esperam-me para o espetáculo." Então vamos ficar aqui com o fim desse diálogo que começou com a nossa querida Susana aqui em um estado de espírito, pensando que ia acontecer ali seria a noite da vida dela, quando o homem amado iria se declarar e eles iam fazer planos para o futuro, para a vida que ela sonhava desde sempre. E aí veio então toda aquela decepção quando ela viu que não, ele não falava dela, ele estava apaixonado sim, mas não por ela, por outra, que era amiga dela, e ali ela tentando dissuadi-lo, passou por um momento de palavras ásperas, até um pouco, meio gritadas entre os dois, até que ela resolveu se acalmar e disse a ele que então, já que nada que ela disse ele ia considerar, então a Madalena já estava prometida, até por causa da condição financeira do pai dela. E aí então ele diz, nada vai detê-lo. Nada, ele não vai desistir. E aí então ela vê que essa batalha, pelo menos essa parte, talvez não a guerra toda, mas essa parte, essa batalha, esse round, ela acabou de perder. Então ela diz, vamos, Cirilo, acabou, é noite quase fechada e esperam-me para o espetáculo. Eu tenho mais o que fazer. Aí então fica assim aqui, gente. Vamos ver como é que continua então todo esse drama. Já tá vendo que, nossa, vai ter coisa aqui. Vai ter muito sentimento, muita emoção, como o Emmanuel já adiantou. Então vamos ver como é que continua no próximo vídeo. Eu espero contar com a sua presença para ver, para estar indo comigo aqui desfrutando de todo esse conhecimento nessa história linda, fantástica da Alcione. Então, se você quiser, gostou, se quiser compartilhar, deixar a sua curtida e um comentário, eu vou agradecer muito. Se quiser entrar lá no meu canal também, tem os outros livros do Chico e muitos outros lá também, muito legais, muito interessantes. Se você quiser, já que você está lá, se você quiser se inscrever também, eu agradeço, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!